Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, vocês podem sentar. É muito bom sentir essa atmosfera positiva, é muito bom sentir essa atmosfera de saber que o Espírito Santo está neste lugar. E queridos, essa noite eu quero falar com vocês, ou melhor, eu quero começar essa noite falando com vocês sobre quem ou o que tem sido a sua referência até aqui. O que é uma referência? Referência é algo ou alguém onde as pessoas se enxergam, onde as pessoas querem ser igual, onde alguma circunstância faz você mudar o seu jeito de ser, faz você mudar a sua maneira de falar, faz você mudar a sua maneira de vestir, ou até mesmo a sua maneira de se comportar, por causa dessa referência. Eu quero perguntar para vocês, qual foi a sua referência até aqui? E queridos, principalmente na adolescência, na juventude, nós vivemos num mundo onde nós temos milhares de informação, nós temos milhares de tribos, nós temos milhares de clãs, e nós temos milhares de gêneros musicais, e às vezes um gênero musical é uma referência para você. Exemplo, se você gosta de rap, se você tem as pessoas que cantam rap, os cantores de rap são referências para você. Você vai usar suas roupas mais largas, seu boné com uma barreta, você vai andar lá como se fosse uns conhecidos manos nos dias de hoje. Se você já gosta de rock, você às vezes vai pintar o seu cabelo de preto, bem preto mesmo, vai usar uma maquiagem muito forte e às vezes até se tatuar em prol daquilo. E queridos, na juventude nós ainda, alguns sim, mas uma boa parte da juventude ainda não atingiu a sua maturidade de um ser adulto, de uma pessoa adulto. E infelizmente, com essas informações chegando, às vezes a pressão da sociedade, às vezes a pressão dos pais, às vezes a pressão do seu professor, às vezes a pressão de você mesmo se autopressionar, porque às vezes você gosta de uma pessoa e você sabe que essa pessoa ela gosta de um determinado estilo, ela gosta de um determinado gênero de música, de um gênero de se vestir, e você se muda totalmente, simplesmente para agradá-la. Eu quero falar para vocês que eu quero conversar com vocês que enquanto eu não entendi qual a minha referência fixa, a minha vida parecia uma montanha russa. Quantos aqui conhecem aquelas pessoas que elas até vêm para a igreja, que elas até vêm para a célula, porém, ora eles estão aqui em cima, ora eles estão embaixo. Aí quando você acha que ele não vai subir de novo, ele aparece para você novamente. E aí quando você acha que ele já não vai mais descer, ele está lá embaixo novamente. Por quê? Esse tipo de pessoas são pessoas que ainda não encontraram a verdadeira referência. E eu quero ler para você o texto de 2 Coríntios, capítulo 4 a seguir. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andam com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus,
que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Queridos, eu quero falar com vocês sobre Jesus ser a sua referência principal. Eu não vejo problema nenhum em você, às vezes, encontrar no Neymar uma referência, ou você às vezes se encontrar num cantor gospel, ou às vezes aí, se você gosta de algum artista, não existe problema nenhum nisso. Porém, quando esta pessoa, ou este ser, ele passa a ser uma referência para você, maior do que Jesus, você está destinado ao fracasso. Por quê? Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós olhamos para alguém ou para algo, como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos erros e sujeito às mesmas fraquezas, e essa pessoa tem total possibilidade de te frustrar. E eu quero falar para vocês que eu não sou velho, tá? Embora não pareça que eu seja tão novo, porém hoje eu tenho 26 anos e nós tivemos uma referência muito forte mesmo na nossa juventude. E essa referência muito forte que nós tivemos foi o Chorão, do Charlie Brown. Quantos aqui escutaram Charlie Brown? Quantos aqui escutaram a música do Chorão? Para quantas pessoas ele foi uma referência? Infelizmente, não positiva. Agora eu quero perguntar para você, quantas pessoas começaram, infelizmente, a se drogar por causa dos shows, a se rebelar por causa dos shows, a se tatuar por causa dos shows? Quantos jovens, infelizmente, sofreram de overdose, porque um dia olharam para ele como uma referência? Queridos, são tantos os outros, mas Danilo, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A diferença é que quando nós olhamos para um mortal como eu e você, essa pessoa, ela vai ter o mesmo fim que eu e você vamos ter. Se a gente for lá no cemitério de Santos, nós vamos encontrar os restos mortais dele lá. Um pouco mais, quem tem aí já os seus 35 anos, 40 anos, vão se lembrar muito bem da época de um cantor muito famoso também. Quantos aqui já ouviram Cazuza, ou já ouviram falar dele? Ele também influenciou muitas pessoas, acreditando que se existia uma ideologia para viver. E muitas pessoas foram levadas também, por infelizmente, uma referência que não acrescentou em nada. E se nós formos lá no cemitério do Rio de Janeiro, nós também vamos encontrá-lo. Então eu pergunto para vocês, do que adiantam as nossas frustrações, por às vezes olhar para algo ou alguém que venham a nos decepcionar? Queridos, eu quero falar para vocês que muitas vezes, nós somos levados a desistir, nós somos levados a acreditar que não existe mais saída, nós somos levados a acreditar que a nossa vida não vai ter um propósito, não vai ter um destino correto. Por quê? Porque nós deixamos nos abater pelas nossas frustrações. Mas eu quero falar para vocês, que quando eu entendi que a minha referência principal precisava ser Jesus, as coisas na minha vida começaram a mudar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi uma criança, depois um adolescente, depois um jovem, e por fim a fase adulta, e ele teve as mesmas frustrações que eu e você temos, ele teve as mesmas dificuldades carnais que eu e você temos até hoje. Danilo, por quê? Quantos aqui gostam de não ter credibilidade com alguém? Levanta a mão. Você não ter credibilidade com as pessoas é horrível, as pessoas não confiarem em você é horrível. E queridos, isso muitas vezes baixa a nossa autoestima,
Isso muitas vezes nos leva à depressão. Isso muitas vezes nos leva a acreditar que nós não somos capazes, que nós não vamos vencer. E eu quero falar para vocês que Jesus, ele não tinha a credibilidade de todos. Em Marcos 6, 2 e 3 fala assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhes vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como faz tais maravilhas por sua mão? Aí vem a falta de credibilidade. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam dele. Queridos, as pessoas não acreditavam em Jesus. Em muitos lugares que Jesus passava, as pessoas não acreditavam nele. As pessoas debochavam dele. As pessoas não acreditavam que ele era o Cristo. As pessoas não acreditavam que ele era o Messias. E até hoje, muitos da sua própria tribo, da sua própria raça, da sua própria nação, acreditam que o Messias não veio. E eles ficam esperando a vinda do Messias. E esse mesmo Messias que eles esperam, passou por entre eles, por entre os seus descendentes, pisou a terra que hoje eles pisam. E eles ainda esperam esse Messias. Queridos, eu quero falar para vocês que ele preferiu não dar ouvidos para essa falta de credibilidade e continuar o propósito que tinha sido proposto a ele. Ele foi alguém tentado, como eu e você. Queridos, o diabo, ele conhece as nossas fraquezas, e ele é muito astuto. Ele pode sim trabalhar das mesmas formas, te atacar das mesmas maneiras, dos mesmos modos em que você sempre cai. Porém, uma coisa ele não é bobo, e ele não perde tempo. E isso fica muito claro, que quando o diabo, em Lucas capítulo 4, todo o capítulo, se vocês lerem, vocês vão entender que quando o diabo chegou até o próprio Jesus para tentá-lo, é porque existia a possibilidade de Jesus pecar naquele momento. Senão o diabo não perderia o tempo dele tentando o próprio Jesus. E como ele tentou Jesus, Jesus estava finalizando um jejum de 40 dias, e Satanás chegou até ele e falou assim: está vendo essa pedra? Você pode transformar ela em pão. E aí, jovem, o porquê é importante eu e você nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias e mantermos um relacionamento de oração todos os dias? Porque Jesus, todas as vezes que foi tentado, ele simplesmente resistiu ao diabo com a própria palavra, com o próprio alimento que ele tinha todos os dias. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, não contente com isso, porque às vezes nós temos uma certa dificuldade, que as pessoas conhecem essa fraqueza, e às vezes a gente começa a vigiar tanto nessa área, e a gente esquece uma outra área, e aí é onde muitas vezes nós caímos feio, porque nós pensamos que o diabo ele só vai nos tentar de uma maneira. E ele chegou para Jesus e falou assim, levou ele a um alto monte e falou: está vendo todos esses reinos? Se você me adorar, tudo isso será teu. E queridos, Jesus, ele mais uma vez resistiu a Satanás com a palavra de Deus. E olha só, o porquê nós não podemos vacilar no nosso relacionamento diário com ele. Porque a nossa base, a referência precisa ser sempre Jesus. Porque a palavra de Deus fala assim: e se retirando Satanás, o deixou para procurar uma nova e oportuna situação, ou um novo e oportuno momento, para tentá-lo novamente. Então eu quero falar para vocês que a nossa carne, ela nunca vai se converter. As nossas emoções, elas nunca vão se converter. E como então nós vamos conseguir nos manter firmes com Jesus até o final? Como que nós vamos conseguir então cumprir o nosso propósito aqui? Como nós vamos conseguir então sermos discípulos de Jesus até o fim? Alimentando a nossa carne espiritual, o nosso espiritual, mais do que a nossa carne e mais do que as nossas emoções. Eu gosto muito de falar com os meus discípulos quando eles
quando eles estão enfrentando alguma situação, eu falo, pense numa gangorra. Pense que seu espírito está aqui na direita e a sua carne está na esquerda. E essa gangorra, ela está alinhada, ela está equilibrada. Todas as vezes que você ceder à sua tentação, é porque o seu peso maior de vida está na sua carne ou nas suas emoções. Porque quando o nosso peso maior, a nossa busca maior está no nosso espírito, o diabo foge de nós. Porque nós não temos tempo para pensar em como alimentar a nossa carne, seja com bebidas, pornografia, seja no seu relacionamento sozinho com a sua namorada. Queridos, olha que interessante. Às vezes o diabo ele nos faz acreditar que nós não estamos cedendo à tentação. Sempre quando ele abre uma negociação com a gente. E às vezes quando nós estamos sozinhos com a nossa namorada, e às vezes nós não chegamos nos finalmente, nós esquecemos que os nossos pensamentos chegaram nos finalmente. Nós nos esquecemos que as nossas mãos chegaram nos finalmente. E que naquele exato momento, nós pecamos contra Deus. E às vezes nós saímos de lá felizes. Por quê? Porque mais um dia nós vencemos, mais um dia eu não pequei contra Deus. E queridos, e assim, o diabo ele vai conseguindo tirar as nossas referências. E Danilo, o que isso tem a ver com uma referência? Às vezes você troca a sua salvação, você troca a sua santidade, para ficar bem com o seu namorado, porque você tem medo de terminar com ele, ou que ele termine com você. Queridos, às vezes você se deixa levar, para você conseguir um emprego melhor, sabendo que a forma que você está fazendo não está correta. E queridos, todas as vezes que nós fazemos isso, nós não olhamos para Jesus como referência. Por quê? Porque nós preferimos satisfazer a nossa carne, porque nós preferimos satisfazer o nosso ego, porque nós preferimos satisfazer a nossa vontade. E queridos, eu quero falar para vocês que quantos aqui já foram traídos? Levanta a mão. Por amigo, ou por mulher, ou por namorado, enfim. A dor da traição dói tanto, não é verdade? E quantas vezes nós, após esse momento em que fomos traídos, por um grande amigo, ou por um grande parceiro de trabalho, ou pela sua namorada, ou pelo seu namorado, quantos, por causa daquela dor, foram buscar em algo, para tentar amenizar aquela situação? Mas eu quero falar para vocês que até por isso, Jesus passou, e nem por isso, Ele deixou de cumprir o seu propósito aqui na terra. Queridos, lá está escrito, peraí que apagou tudo aqui. Em Lucas 22:47 fala assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou a Jesus para o beijar. Queridos, e sabe qual foi a expressão de Jesus? Você entregaste e traíste o Filho do Homem com um beijo? Queridos, eu quero falar para vocês que naquele momento, Jesus ele já estava muito abalado emocionalmente, porque ele sofria das mesmas dificuldades minhas e suas. Danilo, por que você fala isso? Porque alguns minutos atrás, por que eu falo alguns minutos atrás? Alguns minutos atrás ele tinha ido orar um pouco mais adiante que os 3 discípulos que ele tinha levado com ele, para passar aquele momento que estava próximo da sua morte. E nessa oração, ele, tão humano quanto eu e você, ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Deus, meu Pai, não deixa eu passar por isso, a minha vontade não é passar por isso. Mas ele sabia porque ele tinha vindo, e ele conclui a sua oração assim: mas seja feita a tua vontade. E queridos, ele continuou, e ele já descendo ali, vendo aquela multidão, ele sabia que Judas estava vindo ao encontro dele,
E aí ele vê que por mais que ele sabia que aquele momento ia acontecer, para que se cumprisse as escrituras, ele vê um discípulo andando junto com ele, e depois vindo com a multidão que o levaria para o matadouro. E nem por isso, ele deixou de cumprir o seu propósito. E queridos, e ali nós tínhamos Pedro junto com ele, valente. E por que eu falo valente? Porque às vezes nós, com as nossas atitudes, não pregamos Jesus para as pessoas, mas nós queremos pregar Jesus para as pessoas goela abaixo, ali talvez tentando defender o Evangelho com os nossos argumentos, com as nossas teorias e com a nossa força. E ali naquele momento Pedro tentou defender Jesus com a sua força, atacando um soldado e arrancando a sua orelha fora. E queridos, ali Jesus ensina mais uma vez que mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de traição, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de angústia, nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim com o bem. E ali ele pega a orelha do soldado e ele coloca novamente, e ele continua caminhando para aquele matadouro. Vocês sabem me dizer o porquê, qual o propósito que Jesus veio? Ele veio para morrer na cruz por mim e por você. E se em algum desses momentos que nós falamos aqui, ele tivesse vindo a falhar, nós não estaríamos aqui agora. Danilo, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem a ver que tudo o que passamos ou vivemos não pode nos impedir de seguirmos os passos de Jesus, de levarmos o Evangelho, de sermos testemunhas do que aconteceu em nossa vida quando conhecemos Jesus e decidimos segui-lo. Tem a ver que Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas lutas, mas Ele insiste em dizer para a gente: decida continuar. Tem a ver que Jesus sabe tudo o que passamos e vivemos por Ele, e Ele fala para a gente que Ele venceu, e por isso nós podemos vencer. Tem a ver, queridos, com o ser deep. Tem a ver com discipular e expandir o Evangelho com paixão, em viver um profundo relacionamento com Jesus. Eu tenho sonhado com a cidade de Marília, varrida pela transformação de Jesus, através do nosso ministério e das nossas vidas. E eu decidi investir a minha vida nesse ministério há 5 anos atrás. E queridos, eu quero falar para vocês que a nossa história, ela não está começando agora, ela já existia no coração de Deus. Eu quero falar para vocês que o Espírito Santo de Deus, Ele já sabia do que nós iríamos passar, Ele já sabia das nossas dores, Ele já sabia das nossas angústias, mas a única coisa que Ele consegue me direcionar nestas semanas é: olhe para Jesus, siga Jesus, continue andando com Jesus, não para, não para, não para e não para. Queridos, eu quero falar para vocês que hoje o Espírito Santo, Ele me levou para um texto tão simples, porque às vezes, devido a situações, nós nos sentimos tão fragilizados, nós nos sentimos tão incapazes de realizar as coisas. E queridos, mais uma vez Ele me lembrou, e eu quero lembrar a todos vocês, que o Espírito Santo de Deus, Ele quer usar cada um aqui, onde Ele encontrar um coração disponível para Ele. Queridos, quantos corações disponíveis para Ele nós temos aqui hoje? Quantos corações disponíveis para Ele nós temos aqui? Quero falar para vocês que em João capítulo 15, verso 16, Ele testificou isso no meu coração hoje várias vezes, até mudou a palavra de hoje, e Ele fala: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi vocês e vos nomeei, para que vás e dá fruto, e fruto que permaneça, e tudo quanto pedirdes em meu nome, vos será concedido. Queridos, eu quero falar para vocês que foi Jesus que escolheu cada um de vocês, que foi Jesus que nomeou cada um de vocês. E eu quero falar para vocês que eu continuo sonhando com uma Marília conquistada para Jesus, com jovens sedentos por um avivamento jamais visto. E eu quero falar para vocês que tudo que nós vivemos até aqui, que tudo que nós fizemos até aqui, foi uma base, um alicerce, para que hoje nós pudéssemos decolar, e Jesus vai derramar um avivamento sem limites na cidade de Marília.
Queridos, eu quero falar para vocês que quando o Espírito Santo ele nos ensina e ele nos revela algo, nós precisamos entender qual o propósito daquilo. E eu comecei a perceber que na minha vida eu tive tantas referências positivas, negativas, mas eu aprendi que Jesus, além dele ser uma referência mais do que positiva para a minha vida, Ele não se contenta em apenas estar lá para mim enxergar Ele, ou para mim enxergar o seu reino. Ele tem uma promessa para mim e para você. E queridos, eu quero falar para vocês que eu aprendi nesses dias que em Mateus 11, 27 a 30, fala assim que todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, eu quero falar para todos vocês aqui que lideram uma célula, para todos vocês aqui que começaram a discipular uma pessoa, que começou a evangelizar uma pessoa, vocês já fazem parte desse ministério, vocês já fazem parte deste avivamento, e Jesus, Ele já começou a usar a sua vida para o propósito que Ele tem para você. A grande questão é, até hoje, qual tem sido a sua referência? Até hoje, qual foi a sua referência? Se até hoje você conseguiu se permanecer firme, inabalável nas promessas de Jesus, ou até hoje, você infelizmente estava vivendo uma montanha russa espiritual, parecia um parque de diversões, onde a maior atração do inimigo era a sua própria vida, onde às vezes ele deixava você se levantar um pouquinho, para você ficar feliz, ou para você respirar, e aí depois você já estava lá embaixo de novo, com acusações, apontamentos e julgamentos para você. Quero falar para você que Jesus, Ele tem um maior interesse no seu arrependimento, para que você viva segundo a palavra dEle, do que te apontar o dedo e te julgar. Queridos, a grande diferença do Evangelho de Jesus, é que ele é muito simples. Ele é muito simples porque nós só precisamos estender a mão para o nosso próximo, e falar assim, o mesmo Jesus, que minha vida vai transformar a sua. É que às vezes nós tentamos ser tão religiosos, às vezes nós tentamos ser tão teólogos, tão entendidos, que às vezes nós colocamos tanta teoria, que nós nos esquecemos de amar pessoas, que nós nos esquecemos da paixão que nós precisamos ter por vidas. E queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero chamar a equipe de louvor, por favor. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui precisam acertar o foco com Jesus hoje? Quantos aqui precisam acertar a referência da sua vida hoje? Eu quero falar para vocês, quantos DIPs nós temos aqui hoje? Queridos, quantas pessoas estão dispostas a discipular e expandir o Evangelho com paixão aqui esta noite? Queridos, quantas pessoas aqui estão se sentindo sobrecarregados, estão se sentindo com um fardo pesado, que achando que não vão continuar, achando que não vão conseguir, achando que está pesado demais para mim? Quantos de vocês aqui, por muitas vezes, pensaram em entregar a sua célula? Quantos de vocês aqui, por muitas vezes, pensaram de desistir de um discípulo? Pensaram de entregar a sua supervisão? Quantos de vocês aqui pensaram em deixar de olhar para Jesus, porque a vida estava difícil demais?